Gente, o relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, teve uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, teve também com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para definir aquele impasse sobre a votação da peça orçamentária. Por isso, eu vou conversar com o André Anelli. O Anelli ficou num vai e vem nesse fim de semana. Alguns parlamentares dizendo que a viagem dos presidentes da Câmara e do Senado não interferiria na maneira como a votação deveria ocorrer ou neste prazo, mas parece que não é bem assim, né? O que se atualiza para a gente nesta segunda-feira? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, final de semana foi de reuniões entre o relator do orçamento no Senado, o senador Ângelo Coronel, juntamente com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e a participação da nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E, diante disso, o próprio senador já vem apontando a possibilidade, então, de que o orçamento fique para ser votado só em abril. É o orçamento que, como você disse, Evandro, deveria ter sido votado até dezembro do ano passado e, enquanto isso, acaba limitando as despesas do governo a 1/12 da dotação orçamentária. E esse novo adiamento, em cima de outros adiamentos, deve ocorrer justamente porque Davi Alcolumbre e Hugo Motta vão acompanhar o presidente Lula nos próximos dias em uma viagem internacional, uma viagem ao Japão, uma visita oficial ao país asiático. Então, portanto, a expectativa agora do Senado é retornar, aguardar o retorno dos presidentes das duas casas para aí sim, então, colocar em votação a peça orçamentária, o projeto de lei orçamentária anual. A gente relembra ainda que na última sexta-feira o governo federal enviou um ofício fazendo ali uma destinação de cerca de 15 bilhões de reais do fundo social para o Minha Casa Minha Vida, que é o programa habitacional do governo federal. E com essas alterações, então, a expectativa de apresentação do relatório do orçamento, que seria para essa segunda-feira, pode haver, então, um adiamento. Se o relatório fosse apresentado nessa segunda-feira, haveria aquele intervalo chamado de interstício de 3 dias para que, então, os parlamentares pudessem votar esse texto. Isso cairia numa quinta ou numa sexta-feira, que é quando o Congresso Nacional fica esvaziado naturalmente. Então, para pular esse período de esvaziamento e também logo depois aguardar o retorno de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, aí sim é que deveria então ficar só para o mês de abril a peça orçamentária, que já deveria, na verdade, estar aprovada. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ô Zé Maria Trindade, quero saber se é apenas isso, se tem a ver apenas com viagem ou há negociações que não estão na superfície, que estão interferindo aí na votação desse orçamento. Pois essas reuniões fechadas é onde tudo acontece. O acordo ali, o acerto, às vezes até acertando para pessoas que nem estão presentes na reunião, né? E eu sinto uma má vontade, uma preguiça de votar o orçamento, mas o termo não é preguiça, não existe isso. O deputado preguiçoso, ele nem é eleito, né? Que é uma campanha, requer um trabalho muito difícil, muito árduo. O que há é interesses contrariados no orçamento. O governo ainda vai mudar partes importantes do orçamento, daí essa possibilidade de atraso. Nunca o orçamento será votado nominalmente, né, com quórum, não precisa de quórum. É acordão, isso aí é uma peça de acordo. Votou na comissão, aí automaticamente o plenário aceita, porque todo acordo é fechado na comissão. Ô Fábio Piperno, há todo um acordo que agora impede que o orçamento seja finalmente votado? Veja só, Evandro, a questão do tempo e da pressa em razão da viagem do presidente, isso é uma mera desculpa, né? Já houve, eu acho que tempo de sobra para que todo mundo debatesse bastante. É muito isso que o Zé falou, quer dizer, há sim muitos pontos ainda divergentes. Não é que a presença do presidente aqui vá ou não fazer algum tipo de alguma diferença. O que o presidente quer, o que o governo quer, é óbvio que isso já está precificado. Os parlamentares já sabem. A questão agora é resolver as quedas de braço. Pois é. Ô Alangani, você acha que está faltando legislativo, executivo, seguirem mais à risca os protocolos? Porque assim,
orçamento que deveria ser aprovado e votado no ano passado ficar agora, para o começo do ano. Ah, não, aí vai ficar para depois do Carnaval. Ah, não, pessoal, depois do Carnaval não. Presidentes da Câmara e do Senado vão viajar com o presidente da República. Só vai ficar para abril. Ficar sempre protelando algo que é importante, inclusive, para a gente ter como base os investimentos e gastos do governo federal. Porque como é que a gente vai levantar os dados daquilo que é feito sem ter um orçamento, sem ter a base do que o governo precisa para tocar os seus investimentos e avanços? Corretíssimo, Evandro. Veja, a lei de diretriz orçamentária deveria passar em agosto. Ano após ano, nunca é aprovado em agosto, deixam para o final do ano. E depois o orçamento, a data limite é 31 de dezembro. E aí há o acordão e fica para o ano seguinte. E veja, a gente está falando, Evandro, de 4 meses do ano sem orçamento. Ou seja, 1/3 do ano sem orçamento. É inadmissível. E aí é claro que toda essa incerteza gera uma instabilidade no mercado. Por quê? Porque você não tem previsão de arrecadação, não tem previsão de gasto, e toda essa incerteza, evidentemente, vai para preço. Fala, Segré. Se eles estiverem no setor privado, teriam saído ejetados. Pois é. Todos eles. Isso é um abuso porque a gente paga o salário de deputados, senadores que deveriam fazer o seu trabalho, não estão fazendo o trabalho. Porque no setor privado já é o cálculo de um ano para o outro, né? Imagina, se você não conseguir estimar, já era, né? Aí vai mais longe. Se estimar errado, também sai. Não é que, estimo mais tarde ou mais cedo. Não, estimou errado. Você tem que colocar estimativa de ingressos para baixo, de ingressos para cima, para que o resultado perante os acionistas seja o mais parecido à realidade. E qualquer coisa poderia ser melhor, mas nunca pior. Aqui não está sendo avaliado, não está sendo discutido, coloca não depois, mas para ir com o avião da FAB para todo quanto é lado, aí não tem problema, aí é urgente. Não, tem que fazer o seu trabalho. O eleitor, lembre disso quando tiver que votar esse pessoal de novo para colocar para fora aqueles que não estão fazendo o trabalho de representar a gente como deveria. Agora, Zé Maria Trindade, no fim de semana a gente acompanhou uma discussão de alguns parlamentares. O próprio relator de orçamento disse que não dependeria da presença dos presidentes da Câmara e do Senado para que a proposta fosse aprovada. Então, disseram não, a data está mantida. Nessas horas, entre o fim de semana e hoje, o que mudou no teu ponto de vista? Pois é, eu queria discordar aqui respeitosamente do Segré sobre o trabalho parlamentar. Segré, às vezes eu adoro o parlamentar ausente, amo o parlamentar que não vem e gosto quando isso não funciona, porque toda vez que esse plenário enche, vota contra os nossos interesses. Então, assim, o trabalho parlamentar, quando ele não é feito, não é por preguiça, por falta de trabalho. Às vezes, dá muito trabalho obstruir, ou seja, segurar e evitar uma votação. É o que está acontecendo no momento. Está dando muito trabalho para alguns segurar o orçamento, não votar o orçamento. E a gente tem que saber ali o porquê de não votar o orçamento. Esse projeto de orçamento está ferindo vários setores, né? E aí é preciso amarrar as pontas, ou seja, distribuir as migalhas do bolo. É a frase que eu escutei lá. Nós temos que distribuir a medalha do bolo. Ou seja, o orçamento é um banquete, tem um bolo, né? E que algumas pessoas comem muito. E aí caem as migalhas. E aí são os deputados do baixo clero que ganham seus milhõezinhos e quem está em cima da mesa com o bolo ganha bilhões. Mas é preciso dar as migalhas, senão a coisa não anda. Então, é mais ou menos por aí. Nada em política por acaso, aconteceu por acaso. É realmente a tentativa de amarrar um monte de coisas, inclusive acertar ali os recursos para o pé de meia, que, olha, isso não acabou não, continua dando problemas. Exatamente, tem o pé de meia. Naquele relatório que a gente passou, por exemplo, sobre o superávit de janeiro do governo federal, um dos motivos para a redução nos gastos do governo tem a ver com o orçamento. Como o orçamento não foi aprovado, o governo não conseguiu gastar com coisas que gastaria se tivesse o orçamento. Então, veja que até a base de dados, logicamente, né, o superávit aconteceu e etc., nós detalhamos isso para você, mas a base de dados também fica comprometida quando não se tem a previsão, quando não se tem o planejamento daquilo que o governo poderia ou não gastar. Segré, quer acrescentar algo? Quero sim, uma questão, eu entendo perfeitamente e ninguém conhece Brasília como Zé Maria, mas
Veja que, de alguma maneira, se o orçamento não votado permitiu ter um superávit e o país não parou, que alguém me explique por que não poderia seguir com esse ritmo de gastança equilibrada, mesmo sem o orçamento, para continuar tendo superávit, que vai ser bom para todo mundo, sobretudo para o governo, que não consiga entender isso, mas seria bom. E aí vem a outra questão, me interessa muito saber o que tem dentro dessa lei de diretrizes orçamentárias, porque, segundo informações, foram pedidos para tirar 7 bilhões do Bolsa Família. Até agora são supostos. Eu quero ver se está aí. Porque se isso for assim, como o governo vai demonstrar que ele cuida dos pobres e mais necessitados, tirando 7 bilhões e gastando um monte de outras coisas por outro lugar?